Quando a noite é escura e o coração se cala, surge a luz do Mestre em nossa estrada. Jesus, o guia eterno, a voz da redenção, nos chama ao amor, a fé e a razão. O Evangelho brilha, a chama da verdade, consolo aos aflitos, farol da caridade. Ali está o Verbo doce do Senhor, trazendo ao mundo a esperança e o amor. Allan Kardec, com razão e com ternura, fez do saber uma ponte segura, codificou com luz e devoção o ensino dos céus para a nossa evolução. Estudar é prece, é servir com humildade, é buscar no bem a nossa liberdade, e na reforma íntima encontrar a paz que o Cristo veio nos ofertar. Allan Kardec, com razão e com ternura, fez do saber uma ponte segura, codificou com luz e devoção o ensino dos céus para a nossa evolução. Estudar é prece, é servir com humildade, é buscar no bem a nossa liberdade, e na reforma íntima encontrar a paz que o Cristo veio nos ofertar. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, bom dia e boa tarde para aqueles que irão estar conosco em outros momentos aqui do nosso trabalho que se inicia hoje, um novo trabalho. E já deixa eu aqui falar para vocês. Vou colocar aqui, falar sobre a nossa Fraternidade Sem Fronteiras. Estamos aí, nas vias de chegar ao Natal, né? E as nossas crianças lá da África, como apareceu a imagem aí, eu vou até repetir a imagem aqui, deixa eu colocar ela aqui. Aqui eu vou ficar aqui do lado. Aí, doe para ajudar o Natal, mais especial para milhares de acolhidos lá da África. E aí, embaixo está o Pix, que eu vou colocar aqui também agora, de forma que vocês tenham uma visão melhor. Vamos lá. Aí está o Pix. Natal África, @fraternidadesemfronteiras.org.br. Faça uma doação, pode ser uma doação única, né? Ou se quiser fazer mais, melhor ainda. De R$10, manda aí para o Pix, Natal África, @fraternidadesemfronteiras.org.br. E aquele que fizer o Pix aí para a Fraternidade Sem Fronteiras, para o Natal das nossas crianças, e enviar aqui para o e-mail kardec100%@gmail.com o comprovante, vai estar concorrendo ao Livro dos Espíritos. Está aqui o Livro dos Espíritos, novinho em folha, esperando por você. Faça a sua doação, mande o print, né, do depósito para cá, para kardec100%@gmail.com,
e concorra a este livro maravilhoso aqui, ó, o Livro dos Espíritos, ok? Recadinho da nossa fraternidade já foi dado, graças a Deus, e vamos falar hoje sobre o nosso novo livro, que vai começar hoje, o estudo que nós vamos começar hoje, que é esse aqui, ó, História que os Espíritos Contaram. É um livro de Hermínio Miranda também, e ele narra. E hoje nós vamos fazer só a apresentação do livro, não vamos estar entrando no texto já propriamente dito, não. Vou ler somente a apresentação do livro, tanto que não vai ser uma live comprida, vai ser uma live mais curta hoje, para falarmos somente da apresentação do livro. Mostrar para vocês o que Hermínio Miranda nos diz aí a respeito dessa obra que ele escreveu, que tem um título muito interessante, que são Histórias que os Espíritos Contaram. Muito, muito, muito legal. Ok? E vamos lá para a gente, hoje, como é curto, né? Não precisa da gente estar aqui por muito tempo prendendo aí vocês, não, né? Mas a partir de segunda-feira nós vamos já começar a estar lendo os textos. Depois eu vou dizer qual vai ser o primeiro texto do livro que nós vamos estar lendo. E deve ser... Esse primeiro, pelo que eu vi, ele é bem grande. Ele deve levar uns 12 encontros, mais ou menos, que nós vamos levar para fazer a leitura de todo o texto, ok? E, como sempre, é uma leitura que eu não fiz ainda, é um livro que eu não tive acesso, e eu quero ter isso aí junto com vocês. E vocês podem aí mandar pelo chat alguma pergunta, alguma coisa a respeito, e a gente vai conversando sobre isso aí, aprendendo juntos, ok? Vamos lá, apresentação do livro. Hermínio diz aqui para a gente na apresentação: esta obra é uma coletânea de depoimentos pessoais de desencarnados, recebido em diversas sessões mediúnicas. São fascinantes, porque são reais, sem um traço de fantasia. São espíritos que vêm narrar a sua trajetória de sofrimento e bênção, por muitas vezes cheias de espinho, apontando-nos seus erros e limitações, e banhados pela luz da esperança, desejam recuperar-se através da transformação moral. Comovidos, testemunharemos seus remorsos, aflitos sobre o tempo perdido, na inutilidade, afastando-se do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho. Não abrirem as suas almas, descortinando-nos as suas feridas e mazelas. Esses espíritos nos auxiliam a refletir profundamente sobre as bênçãos da reencarnação, acerca da necessidade de valorizarmos a nossa trajetória no veículo carnal, abraçando a caridade e o amor como ideais sublimes. E agora ele vai falar para a gente como e por que este livro foi escrito. E esses dois textos que eu vou estar lendo para vocês hoje aqui. A apresentação que eu acabei de fazer e agora por que foi escrito este livro. E ele narra para a gente aqui o seguinte. No capítulo 23, vocês podem ir anotando, depois fazer consultas, né, de tudo que ele fala para a gente aqui. Porque não vai dar tempo de eu ler o que ele falou, ir lá pesquisar. Tá? Isso aí fica como dever de casa para todo mundo. Para tomar mais conhecimento, para você poder se ocupar mais também. Infelizmente, hoje, as pessoas estão deixando de fazer muita leitura. Elas estão mais apegadas a isso aqui, ó. E estão esquecendo os livros.
Então, consultem. Quando eu der referência aqui de algum livro, eu não vou estar lendo ele. Ou melhor, eu vou estar pegando ele e lendo para mim poder ter uma noção. E vocês façam a mesma coisa. No capítulo 23 do Evangelho, diz ele, ao qual, Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual deu o título de Estranha Moral, Allan Kardec reuniu suas observações pessoais sobre certas passagens evangélicas, considerada por alguns como difícil interpretação ou entendimento. A primeira delas é aquela que o Cristo parece proclamar ser necessário odiar toda a parentela humana para segui-lo, como se vê no texto de Lucas 14, de 25 a 30, 25, 27 e 33. Mateus, porém, redige essa informação de maneira mais sucinta e afirmativa, como se lê no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. É claro que o mensageiro supremo da doutrina do amor não poderia exigir que seus seguidores o ódio aos familiares, se é que a palavra escrita por Lucas é mesmo odiar. Então, como observa Kardec, é preciso despojá-la da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. O texto de Mateus, aliás, escreve Pesani em nota de rodapé e afasta toda a dificuldade. Em outra ocasião, ainda segundo Mateus e Lucas, Jesus anuncia as recompensas espirituais à espera dos que hajam deixado as coisas para segui-lo a casa e a família, que são bens terrenos. Lembrou ainda, está em Lucas 9, 61 e 62, que aquele que pusesse a mão no arado e olhasse para trás, não estava pronto para o reino de Deus. Há outro que lhe pedira permissão para enterrar o pai antes de segui-lo. E Jesus o adverte que é mais importante anunciar o reino de Deus, pois os mortos cuidariam dos mortos. De fato, livre do corpo, que é apenas matéria, o espírito, prestem atenção, o espírito receberá de outros desencarnados a assistência que necessitar, e é a qual feito jus pelo seu comportamento durante a sua jornada terrena. Finalmente, há os textos em que, novamente, Mateus e Lucas reproduzem expressões nas quais o Cristo declarou não ter vindo à Terra trazer a paz e sim a espada. E prossegue no dizer de Mateus 10, 34 e 35, porquanto vim separar de seu pai o filho, da sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mais uma vez, é o comentário lúcido e objetivo de Kardec, que situa o problema nos seus exatos contornos. Essas palavras de Jesus, escreve o codificador, devem, pois, entender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria aos conflitos momentâneos, a que ia dar causa, às lutas que teriam de sustentar antes de firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como referentes a um desígnio seu.
a um desígnio seu, assentado do semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujo remédio provoca uma crise salutar, atacando os maus homens do doente. Esse é um destaque dele, do Hermínio Miranda. Ao escrever esse prefácio, mais de 20 anos decorreram desde que li pela primeira vez o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jamais tive dúvida, diz ele, alguma em aceitar as soluções que Kardec propõe para as aparentes dificuldades de interpretação dos textos citados. Não apenas são lógicos, como se ajustam perfeitamente aos apostulados da doutrina dos espíritos e ao que sabemos da personalidade de Jesus e seus ensinamentos próprios. E em inúmeros documentos de insuspeita origem mediúnica. Voltei inúmeras vezes ao Evangelho segundo o Espiritismo e certamente lá no capítulo 23, pois esse é o livro básico do culto doméstico que há longos anos realizo na intimidade do meu lar. Nunca imaginei, porém, que me estivessem reservados a oportunidade e o privilégio de testemunhar exemplos vivos de situações que atestariam a trágica precisão daquilo que tão enfaticamente proclamara o nosso Senhor. E para partilhar com o nosso leitor, diz ele, um pouco dessa experiência pessoal, que eu decidi escrever esse livro. Antes de prosseguir nestas breves notas, não obstante, precisamos fazer um pequeno pacto. O leitor e eu vou explicar, diz ele. As histórias que compõem esta coletânea são reais. Não existe nelas um traço de fantasia, retoque ou embelezamento para abrandar-lhe o impacto ou adoçar-lhe o seu conteúdo. É como se fossem recortados com todas as agonias que isso aplica, no tecido vivo das lembranças, no momento em que, por maior que seja o seu esforço inicial em negaciar e até trapacear, o espírito é impelido compulsivamente a dizer a verdade, por mais desagradável e difícil que lhe seja. Essa hora da verdade, continua ele, ponto em que termina a fuga e começa a longa caminhada de volta à sanidade espiritual. É alcançada pelo processo delicado da regressão de memória, perdido nas sombras de seus desvarios. O espírito precisa descer ao porão tenebroso das suas memórias mais secretas, para identificar a razão das suas angústias e enfrentar a realidade dos seus fantasmas interiores e de seus remorsos e de seus crimes. É um momento grave e solene, que precisa ser vivido e presenciado com dignidade e respeito ao ser que ali está expondo as suas feridas mais íntimas. É também um momento que exige incansável paciência, considerável tato, a dose certa da energia e, acima de tudo, uma comovida e terna capacidade de amar, da parte daqueles que acompanham o doloroso processo de catarse. E também, finalmente,
um momento de luminosas esperanças e, por tudo isso, da mais profunda religiosidade, porque, ao entender-se como sua consequência atormentada, o ser fala com o próprio Deus. Não estranhe, pois, quando o leitor certas reticências e cuidado, compreensível de fugir à identificação e reveladoras que talvez acrescente um tom maior de autenticidade ao relato, mas também que emprestariam indispensável conotação de sensacionalismo barato, de novela de segunda classe. Optamos pelo anonimato deliberado que a tudo e a todos deve proteger. O grupo mediúnico é anônimo, tanto quanto são anônimos os seus participantes e os espíritos manifestantes. Bem como anônimo deve ficar a natureza e os objetivos do trabalho desenvolvido. Não porque haja em tudo isso algo de extraordinário, diferente e maravilhoso, ou que sejam excepcionais os seres encarnados e desencarnados, que compõem o grupo, sem prejuízo, no entanto, das lições vivas que colhemos de tão doloroso episódio. O respeito, a dor alheia, exigem de todos a caridosa contribuição do sigilo e discrição. Não há, pois, nomes neste livro, nem pretensões maiores, senão a de se transmitir a mensagem sempre nova, porque eterna da valorização do amor, a força universal, cria o sistema, o universo, a existência de Deus, e aquele elemento primordial em que vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. No dizer de tão belo de André Luiz, nas palavras iniciais do livro Evolução em Dois Mundos. Não foi possível, obviamente, evitar que meu nome figurasse como autor de uma obra que, na realidade, não é minha, apenas copiei da vida. Alguém precisa assinar um livro que sai para o mundo. E somente por essa razão, um nome nele aparece. Meu envolvimento pessoal nos dramas cujos fragmentos são aqui relatados. Explica-se pela razão muito simples de que participei, com todas as reconhecidas limitações que ainda me pesam, de um pequeno e anônimo grupo mediúnico, ao qual amigos espirituais muito amados traziam companheiros desatinados para dialogar conosco. Experimentamos a felicidade certamente imerecida de partilhar das alegrias infinitas, de resgatar alguns daqueles irmãos atormentados. Não estivemos em busca de projeção, nem de sensação ou recompensa, porque o trabalho do amor em si mesmo remunera o servidor. Não há, pois, nomes a citar, por absoluta necessidade de clareza expositiva, tivemos que fixar alguns rótulos singelos. O espírito manifestante, os benfeitores espirituais, o médium, o esclarecedor, os participantes do grupo mediúnico. A não ser isso, e a consequente supressão de certas identificações geográficas ou históricas, bem como o mínimo possível de ajuste gramatical. O relato é a fiel reprodução dos diálogos gravados
na primeira à última palavra em fitas magnéticas, de longo curso em aparelhos especializados. Aqui ele está falando da gravação, que antigamente era gravado. Usava-se o gravador para gravar todo o trabalho mediúnico ali. E foi de grande valia, claro, né? Porque ele pôde, daí, poder tirar o contexto desse livro aí. E ele continua. Resolvemos até mesmo sacrificar um pouco da correção gramatical, das falas em favor da espontaneidade do diálogo. Todo ele desenvolvido ao calor do momento, sem efeitos literários, sem preocupações semânticas, sem nenhum artifício destinado a produzir efeito. E a conversa livre, às vezes enfática e até apaixonada, mas em toda a pureza de sua autenticidade. O leitor há de relevar, portanto, umas tantas incorreções, as constantes repetições e a mistura de tratamento, o tu e o você. Coisas que os gramáticos encaram como mal disfarçado horror, mas que o povo consagra naquele seu jeito irresistível de modificar a língua, que fala o sabor da sua fantasia e do seu gosto. Esta é, pois, uma coletânea de depoimentos pessoais. O leitor, nós, perceberá facilmente porque estas explicações introdutórias abrem com apreciação o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Encontraremos em algumas dessas histórias aqueles que, por amarem mais ao pai, a mãe, a esposa, a filha ou filho do que ao Cristo, acharam que era preciso odiar o Mestre. Veremos aqueles que receberam as suas centuplicadas recompensas por terem tido a coragem extrema de compor com os seus, abandonando a casa, a família e os bens terrenos, para seguir o passo do Mestre Nazareno. Identificaremos aqueles que puserem as mãos no arado. Mas falta página neste contexto. E aqui ele encerra o livro, essa explicação que ele vem nos trazendo aqui nesse momento. Eu só vou pedir um momentinho a vocês, deixa eu abrir aqui uma outra página, só para me ver se esse contexto está todo fechado mesmo.
Então, meus amigos, eu estava baixando aqui, baixei um outro aqui, para ver, porque ali ele diz que faltava uma página, mas não falta não, tá certo. E ele vai trazer aqui para a gente, a partir da semana que vem, nós vamos continuar lendo História que os Espíritos Contaram. E ele vai narrar também um outro trabalho. Aqui, deixa eu ver, eu acho que esse aqui é até pequeno. Dá para a gente fazer aqui agora. Que agora ele vai... isso, vai dar sim. Ele agora vai falar e dar aqui um recado para os leitores. E ele diz assim, essa história que os Espíritos contaram. Ele diz, caro leitor, o presente volume traz-nos a meditação de histórias que são vividas entre a morte do corpo. Não logrou consumir. Fazem reviver os dramas que culminaram em tragédias envolvendo as suas personagens do cipoal das largas aflições, cujos efeitos repontam em reencarnações que sucederam os dolorosos, aguardando a regularização dos seus erros e em enobrecimento desses espíritos que são equivocados. Os atos são de juízos de todos nós. Transfere-se uma para outra existência. As conquistas ditosas com infelizes que assinalam profundamente os seus agentes. O que a gente faz aqui, quando a gente chega do lado de lá, a gente não muda. É o que ele está dizendo aqui. Passam-se os anos, os séculos, até milênios na Terra, estagiando-se no corpo ou fora dele, sem que a paz se agasalhe no espírito endividado, senão quando o amor, luz como bênção e o arrependimento sincero lhe faculta o refazimento do caminho percorrido anteriormente. Com a alucinação, agora, conquistando através de realização do bem liberador e da caridade santificante. Continua ele. Ninguém que transite. Perdão, deixa eu só desligar aqui que eu esqueci de tirar o som do meu celular. E as pessoas estão ligando aqui. Ninguém que transite pelo mundo em caráter de exceção. Todos possuímos débitos em relação à vida. A tarefa mediúnica com Jesus, de esclarecimento aos espíritos infelizes, é dos mais enobrecidos cometimentos com que a doutrina espírita ora as honras do processo evolutivo. Graças a esse intercâmbio lúcido, programado pelos benfeitores espirituais, incontestáveis companheiros desencarnados ou não, na retaguarda, vencidos pelo desespero e pela dor, encontram a psicoterapia desalienadora e a diretriz de felicidade para superar as paixões. Após o diálogo abençoado em que o desencarnado em sofrimento expressa pela psicofonia a sua angústia e recebe a palavra amiga do evangelizador, eis que amanhece esperança na noite tormentosa em que se debate, concitando o serviço da própria redenção. Todavia, não somente para ele, mas também para os enteados na trama em que se envolve. Saudamos, portanto, este livro, um brado oportuno de advertência, um convite à reflexão, para que todos nós, de um como outro plano da vida, a fim de que, não obstante todas as conquistas do humano conhecimento, nesta hora de graves responsabilidades para a humanidade,
não os esqueçamos que só Jesus prossegue sendo o caminho, a verdade e a vida. Joana de Ângeles, página que foi psicografada por nada mais, nada menos que o nosso querido e amado e eterno Divaldo Pereira Franco, numa sessão mediúnica da noite de 30 de janeiro de 1980, no Centro Espírito Caminho da Redenção, lá em Salvador, na Bahia. E aqui a gente encerra essa apresentação do livro. Segunda-feira a gente já entra no primeiro episódio, que tem como título A Filha de Rosan. Acredito que seja assim a pronúncia, né? A Filha de Rosan. E a gente vai dar início aí à nossa jornada de aprendizado, de conhecimento, né? Que Hermínio Miranda vai nos trazer nas páginas desse livro, cujo relato eu acabei de falar para vocês, por que ele escreveu, como foi que escreveu, de que maneira que ele chegou a fazer esse livro para trazer para todos nós, ok? Então aqui fica o meu abraço por hoje aos meus queridos irmãos que tiverem oportunidade de ver e ouvir o que eu trouxe hoje para você. E antes de eu me despedir, de dar o meu tchau definitivo para vocês, deixa eu só trazer aqui para vocês, mais uma vez aqui, a imagem olha eu aí de novo. Queridos irmãos, queridas irmãs, obrigado pela sua paciência, pelo teu comparecimento aqui. Para aqueles que irão assistir depois, né? Eu tenho certeza que alguns irmãos hoje não puderam estar aqui presentes, mas vão estar vendo futuramente, porque vai ficar gravado, tá? Eu fiz isso no meu canal particular, mas estou transferindo amanhã lá para o canal 100% Estudar Kardec. Ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme no seu coração. Até o nosso encontro de segunda-feira, se Deus assim o permitir. E não se esqueçam, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec, é espiritismo sem qualidade. Um beijo. Fui. Tchau, tchau, meus queridos irmãos. Até segunda, não. Ah, peraí, olha só. Buzinaram aqui no meu ouvido. Até sábado. Sábado às 20 horas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Fica aqui, sábado às 20 horas, nós temos... Deixa eu ver se dá para compartilhar aqui com vocês. A imagem do nosso bate-papo, da nossa live, né? De sábado. Sábado vai ser com o nosso amigo Leandro. Estou baixando aqui. É rapidinho. Chegamos aí ao final dos nossos trabalhos. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até sábado, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.